Bem-vindo a mais episódios de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Edson Fachin, ministro do STF, falou: ou nos autolimitamos ou poderá haver limitação de um poder externo. Cara, mano, uma das notícias mais interessantes que tá se desenrolando é que o Fachin, ele quer um código de conduta. Atual presidente da corte. Atual presidente da corte. Ele quer um código de conduta pra limitar o STF. Porque, cara, o STF tá totalmente fora de controle, né? E a opinião pública dele, cada escândalo que sai novo, só piora. Então... tá difícil sustentar, né? Acho que tinha uma aliança ali circunstancial entre o STF e o Executivo, né? Então o bloco de esquerda estava muito comprado na ideia de que, pelo menos em termos de discurso, né? Que o STF era, caralho, defensor da Constituição, que é um bloco de notáveis e que eles vão defender a República a custo que custar. E aí, de escândalo em escândalo... Exato, vai erodindo. A circunstância também já passou, né? O Bolsonaro já tá propriamente condenado, né? Então não oferece mais risco. Aí agora... Só tá ficando feio. Fedor, né? Tá sumindo. E aí o SF tá assim, o ministro Fachin, né? Agora, ministro Fachin que... Notem, parece um pouco com a versão velha do Pessoa. Pois é, tem essa foto dele aqui, velho. A gente já simulou como seria. Exato. E é extremamente parecido com o Pessoa. Semelhanças aqui, Fachin, eu, velho. Eu não sei. Eu acho digno de nota aí, tá? Tem uma foto aqui do Fachin jovem. Jovem aqui, ó. Tá vendo? O Luiz Fachin jovem aqui no canto. Enfim, a gente tá fazendo videozinho no Instagram também, né? Então, enfim, se você quiser dar uma olhada. Dá uma olhada lá. Fica aí de propaganda. Mas enfim, aí tá subindo um pouco esse fedor, né? Dos escândalos, vão se acumulando. Ministro Lewandowski, receba 5 milhões. Então, tá detalhado aqui. O escritório da esposa de Alexandre de Moraes tem contrato de 129 milhões com o Banco Master. Os irmãos de Dias Toffoli tinham participação em um resort em parceria com fundos ligados ao Banco Master. Toffoli era apontado como dono por funcionários e lá se hospedou muitas vezes. O escritório dos filhos de Lewandowski, que também já tinha sido ministro do STF e estava atuando como ministro da Justiça agora. Tem pouquíssimo tempo. Também tinha contrato milionário com o banco. Mas assim, só pra ver como o Alexandre de Moraes manda hoje, tá? Contrato da esposa do Alexandre de Moraes, 129 milhões. Contrato dos filhos do Lewandowski, 5 milhões. Exato. Pois é, então... Cara, eu até acumulado. Pensei... Mano, como é que o Banco Master dava lucro, né, cara? Vocês tinham que ficar pagando mesada pra todo mundo. A porra tava Há quem diga que o... Então, o Ibanez aparentemente tinha relações, né? Dizem que o Roberto Campos Neto tinha ligações. Dizem que pessoas como Ciro Nogueira e... Cláudio Castro. Tem outro cara do Centrão também, o... Tem o dobradinho do Centrão. Rueda. Antônio Rueda. Enfim. Uma turma boa, né? Mas é isso, né? Fica claro que os tentáculos do Master não se estenderam apenas pelo judiciário, mas se estenderam amplamente por lá. E o Fachin tá tipo... Galera, ou a gente se limita... Cara, não ganhei nada. Ou vão limitar a gente, né? Cara, não ganhei um puto do mais. Brincadeira. Sempre tomei ele como ministro mais ético, tá? Eu não tô puxando o saco, não. Não tem nenhum motivo. Você como doutor da lei... Não, era a minha impressão, assim. Eu não acompanho de perto, né? Mas assim, sempre achei Toffoli meio fraco. E baixo nível intelectual. Meio fraco, burro. Desculpa, perdão, ministro. Mas meio né, aquém da média. E o Fachin eu sempre gostei, pô, isso parece honesto, entendeu? Ele parece um cara, tipo, por princípio mesmo de esquerda. Agora, não sei se vai aparecer o contrato dele com o Banco Master também, né? Eu posso pagar minha língua, mas sempre me pareceu um cara um pouco mais ético do que a minha. As mulheres também, tá? Rosa Weber e a Carmen Lúcia também sempre pareceram mais éticas. Pois é. Mas é isso, ele tá defendendo que cria um código de conduta, ele deu uma entrevista extensa aqui pro Estadão. A gente não vai ler ela inteira porque ela é bem longa, mas vale a pena ler se você tiver interesse, se você for advogado e tal. E cara, a gente tá com uma das propostas aqui do código de conduta, que foi feito pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, Fundação FHC. O próprio Fachin fala dela. Parece que a OAB de São Paulo também tá assinando, tipo... Tem a comissão pica aí que tá montada. A OAB de São Paulo propõe código de ética ao STF, necessidade de adequar o judiciário aos novos tempos, e o código de ética da OAB de São Paulo tem muitos pontos em comuns com essa do Instituto FHC, e você vê quem tá tentando empurrar essa ideia do código de ética. Andréa Sadi, apresentadora do Globo News, Eliane Cantanhede, apresentadora do Globo News, também fez uma matéria em defesa. Joel Pinheiro, apresentador do Globo News. Então, tipo, tem umas movimentações rolando aí nesse establishment mais midiático, né? Cara, assim, definitivamente dá pra apontar que a família Marinho
muito tá interessada nisso. Mas de verdade, cara, uma perspectiva, cara, como o cara, zelo pela República, porra, não dá, cara. Pra ontem, Se né? não, assim, se não tiver algum nível de autocontenção, mas tu quer fazer um código, vai ser um pacto de filho do bigode, cara. Assim, a questão é, nessa trajetória a gente tá caminhando pro absurdo, a gente tá caminhando a um caminho definitivamente absurdo, mas enfim. E vamos lá, vamos começar aqui, porque logo no começo o Faquin já fala sobre isso, né? De cara, assim. Pois é, cadê o começo da entrevista? Não é... Deixa eu só procurar aqui, externo, só pra ter certeza. É isso, né? Tá aqui embaixo. Opa, externo, é isso. Quando o senhor começou a pensar a ética para o Supremo, né? Quando tomei posse no STF em 2015, eu já falava que, a longo prazo, haveria melhora da cultura interna do tribunal. Veio a Lava Jato, que no fundo, com todos os seus erros, que não são poucos, e com seus acertos, que também houve, mostrou um fato inegável. Houve corrupção. E grossa corrupção. E o que é a corrupção senão uma infração ética antes de um crime? Bro, tomaram, né? Foda-se, sabe? Ok. Esse é um tema que representa um aprimoramento do caminho que o tribunal está seguindo. Até porque, ou nós encontramos um modo de nos autolimitarmos, ou poderá haver, eventualmente, uma limitação que venha de algum poder externo. E não creio que o resultado seja bom, haja visto o que aconteceu na Polônia, na Hungria e no México. Então, eu achei interessante que o Faquin ele está claramente antenado na relação judiciário com os outros poderes no mundo inteiro, né? Então, aqui ele cita esses exemplos do judiciário sendo limitado pelos outros poderes nesses 3 países. E mais pra frente ele cita vários países que já implementaram o código de ética. Então ele fala da Alemanha, fala de Portugal, fala do Canadá, se eu não me engano. Mostrou ball knowledge, né, sobre a temática, assim, né? No caso do húngaro, assim, é um que talvez você não esperaria que ele saberia em tanta profundidade, o caso polonês. Talvez assim. O húngaro e o polonês seja aqueles que ele fica meio com medo, né? Exato, são pela direita, né? Exato. O do México foi meio que pela esquerda, mas meio que só por populismo, né? Se tem uma coisa que o ministro do STF odeia, é a ideia de que as massas ignaras deveriam mandar na política, né? Que a corte não vai ter autodeterminação, né? Que a razão pura, a interpretação, à luz daquelas mentes brilhantes, vai ser a palavra final. E a ideia é isso, né? Tá tendo um projeto da Constituição FHS, do projeto da FHS, a responsabilidade pela última palavra. Né? Isso acho que é muito emblemático para que serve o Supremo Tribunal Federal. As coisas são decididas, né? Os empates vão sendo mediados pelo sistema jurídico, mas, cara, nos confrontos entre, sei lá, o executivo e o legislativo, cara, cada vez mais o judiciário se coloca como o fiel da balança, né? E aí a ideia é que para ele poder sustentar esse privilégio de ser, né, o último homem, ele precisa ter uma noção de que ele não pode opinar em tudo, né? Ele tem que opinar com muita responsabilidade, que é uma posição de extremo poder, né? Assim, o constitucionalismo moderno, cada vez mais ele vai tomando essa nota. A gente vê isso muito na Europa, né, de forma geral. Então as cortes europeias, etc., acabam tendo a palavra final sobre tudo. Ao ponto do acordo União Europeia e Mercosul. Porra, você teve uma aprovação a nível executivo, você teve o legislativo trava, e aí quem vai para quem decidir hoje? Qual status está? O Tribunal de Contas. Então, assim, cada vez mais isso exige, a gravidade da posição exige muita responsabilidade. E aí, cara, de contrato em contrato você vai mirando isso, né, cara? Sim. Tipo assim, porra, o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, 129 milhões, é um valor ridículo de dinheiro. Absurdo, né? Porra, entendeu? Então, tem como, sabe, você não pode se dar esse privilégio. Aí é isso. A ideia do Faquin, da OAB de São Paulo, que tá, essa comissão especificamente está sendo constituída por alguns ex-ministros, né, que estão tomando, né, exigindo essa responsabilidade da corte atual, até para defender o prestígio do cargo que eles ocuparam. E aí tem esse projeto da Fundação FHC, porra, assim, não sei se é longe o suficiente, mas direcionalmente... Sim, cara, e eu concordo de número e grau com o Faquin. A gente já fala isso, desde o ano passado, quando a gente tá falando sobre, Tarcísio se elegesse, quando isso ainda era uma possibilidade, se ele seria um cara que limitaria ou não o STF, porque a real, cara, é que dos 3 poderes, o STF, por ser o que tem o menor número de pessoas, talvez ele seja um dos que seja mais fácil de você organizar, assim. Só que os outros 2 têm muito mais poder meio que natural, sabe? Então, se o Congresso bater o pé, é muito difícil o STF peitar. E se o Executivo bater o pé, então esquece. Tipo, o Executivo batendo o pé em qualquer merda, ele ganha. Basta, sabe, erodindo as normas políticas de respeito às instituições, etc. Que é uma coisa que eu diria que, mesmo para além desses contratos absurdos
da mulher do Xandão, do Toffoli, do Lewandowski e tal, o STF já estava servindo para, tipo, minar a confiança institucional. Minada a confiança institucional, o executivo, o governo só regride para uma etapa anterior à separação dos poderes, a existência de 3 poderes, só acumula tudo no executivo, que é o poder forte por natureza. Então, eu concordo de gênero migral com o Fachin. A gente vai ver na entrevista, né, na reação dos outros ministros, etc. Eu acho que nothing burger, nothing ever happens. Total, no sentido do código de ética. Eu acho que, primeiro, improvável que ele passe. Depois, mesmo se ele passar, não vai... Até que ponto é vinculante, né? Até que ponto é vinculante, né? É isso, porque, vamos lá, aí você é um ministro e você quebrou o código de ética. O que acontece? Fachin vai me dar uma palmada? Pois é, entendeu? Não vai me prender, não vai me punir. Então, assim, existe lei sem sanção? Existe, cara, mas eu acho que a sanção naturalmente traz muita eficácia, né, pra lei. Então, se você fizer isso, você vai ser afastado por tanto tempo, ou você vai ser forçado a renunciar, etc. Eu acho que autocontenção é o wishful thinking, né? Total. Aí, assim, idealmente é que os poderes realmente eles possam sambar. Pelo menos a lógica liberal é essa, né? É. Tipo, autocontenção é meio que uma lógica pré-liberal, assim, é uma lógica absolutista. É. E aí, cara, se você vai ter uma lógica absolutista, por que o foco do seu absolutismo seria no Supremo Tribunal Federal? Tem um projeto de código de ética que seja moldado, né, à imagem da atual corte. Porra, por que eu, como cidadão, teria motivo de imaginar que atende os meus interesses, entendeu? Então, assim, de novo, eu não acho que vai longe o suficiente. Eu acho que o que o Fachin tá visualizando no horizonte é que, assim, hoje em dia também, o STF, cara, ele tem muito mais poder, né? Ele tá muito mais consolidado. Isso, alguns ministros conseguiram, inclusive, vivenciar essa transição. Porra, o Barroso peidou na época do impeachment da Dilma, né? O Barroso e todos os outros ministros. Ninguém teve coragem de invalidar a decisão do Legislativo. Caralho, a massa ali tava muito movimentada e tal. A gente sempre levanta esse A ponto. Globo também tava do lado. Por isso que eu tava falando da mídia no começo, entendeu? Entendeu? Então, as coisas estavam... O STF não tinha condição de ser a voz dissidente ali, né? O juiz, porra... Eu não vou colocar em suspeição, ele tem a razão, né? Ele realmente é o sábio e tal. Esses fatores políticos, obviamente, operam. Hoje em dia, cara, não há nada que possa ser dito ou nenhuma força que possa ser mobilizada para contrariar uma regra do STF. Por enquanto, entendeu? Por enquanto. Eu acho que é isso que o Fachin tá usando. Ele não tá necessariamente, cara, um golpe militar ou os horrores da ditadura. Ele não caiu nessa... Na minha opinião, que seria algo muito leviano, né? Os militares vão sair da caserna e etc. Não, ele falou, tipo, cara, uma hora alguém vai desrespeitar a nossa norma e aí eu vou ficar pra usar o jargão popular carioca, perdão, tá? Mas vai ficar de xereca, né? Vai falar, tomei essa decisão. Mas eu não vou cumprir. E aí, faz valer. E aí, é isso, eles vão retroceder muito em poder. O Código de Ética é uma forma, acho que, de consolidar, né, o posicionamento do STF hoje. Mais do que qualquer coisa. Pois é. Aí ele fala, o senhor teme que esse pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, que hoje estão parados no Senado, avance a partir do caso do Banco Master? Aí ele não creio, porque isso significaria uma crise institucional muito grave. Não sei se não tem vários setores da sociedade brasileira, incluindo a própria esquerda, que não gostaria de crises institucionais graves, né? Mas, enfim... Qual seria o caminho? Um deles seria adotar o Código de Conduta. Não é uma solução mágica, também não é única. Outras coisas a serem feitas e também estão sendo pensadas, mas isso é um dos caminhos. Por exemplo, a Fundação FHC mandou para cá, em torno da minha posse na presidência do STF, o documento sugerindo. Eu sei que é uma comissão da OAB de São Paulo, integrada inclusive por ministros aposentados, como a Ellen Grace e o César Peluso, né? Ellen Grace, que foi a única pessoa da família Grace que tomou o caminho jurídico. Exato, ela rejeitou o jiu-jitsu. Pois é. Eu não sei até que ponto tem um parentesco. Eu nunca investiguei, cara. Acho que não. Pois é. Aí, deixa eu ver se eu acho... Aí ele faz umas perguntas meio que não necessariamente relacionadas ao código de ética. Então, processos que estão na pauta que são importantes. Se o STF pode contribuir para o bom andamento eleitoral. Óbvio que ele vai achar que sim, né? Aí o Fachin dá as respostas meio genéricas. Inteligência artificial, bababá. Meu Deus. Mas... Ok, boomer. Sim, ele fala... Ele se mostra um lib, né? Quando ele fala de a importância, sei lá... como que, o STF tem tido um papel muito importante de discutir vagas nas universidades públicas para as pessoas negras, porque o Brasil tem uma dívida histórica a resgatar. O Supremo tem feito isso. Candidaturas femininas, proteção das pessoas da comunidade LGBT. O Supremo criminalizou a homofobia. Agora não é uma retomada, é a continuação desse papel contra-majoritário que o Supremo deve continuar fazendo. Essa é a função da Suprema Corte, ser contra-majoritária.
Até que ponto contra majoritário não significa antidemocrático, né? Tipo, sabe? Não é meio que a mesma palavra. Não, ele subscreveu a tese do Barroso, né? Da vanguarda iluminista, a necessidade de avançar os costumes, etc. Eu não esperaria disso dele. Sempre associei o Fachin muito a temáticas trabalhistas, né? Não sei porque ele é relator do negócio do Uber, né? E ele é o cara que tem o histórico de maior proteção ao trabalhador. Nisso ele difere do Barroso. O Barroso era amigaço da precarização do caralho. Sim. O Fachin pode bombar o Uber, né? Acabar destruindo aí a empresa no Brasil. Enfim. Pois é. E aí, sobre o código de ética. Deveria constar de um código de ética a possibilidade de um ministro ser ou não acionista de uma empresa? Ele fala, a lei permite isso. O código de conduta pode ser mais restritivo. Mas estamos numa etapa muito anterior a essa. É certo que as discussões já começaram, porém, há duas perguntas iniciais que ainda não foram respondidas. O código de conduta é necessário? Se a maioria do colegiado entender que não, acabou aí. Eu entendo que é necessário. Um código de conduta é uma medida de defesa do próprio tribunal e é uma evolução desse aprendizado institucional. A história do Supremo marcha nessa direção, como, aliás, marcharam os tribunais constitucionais de outros países. O código de conduta do Tribunal Constitucional Alemão é de 2017. O tribunal foi instalado em 51. Os princípios éticos da Corte do Canadá são de 2019. As regras de conduta da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é centenária, são de 2023. As regras éticas dos juízes portugueses são de 2025. Eu entendo que o Supremo chegou a um momento de seu aprendizado que tem maturidade institucional para dizer, sim, as regras são necessárias. Então, eu achei esse embasamento bem interessante. Eu acho que para pessoas da mídia, sabe, essas pessoas meio centro-esquerda, centro-direita, bem institucionalistas, bem ligadas ao establishment internacional, isso é um argumento, assim, maravilhoso, sabe? Delicioso. Tipo, cara, os alemães na União Europeia, na Europa, sabe? Pessoas que falam alemão estão implementando isso. Tipo, sabe? Eles falam alemão, cara. Entende? Tipo, isso deveria pesar muito, cara. Fica na União Europeia, cara. Sabe o que isso significa? Eu acho que... Enfim. E aí depois ele fala. E qual é a segunda pergunta? Sendo necessárias, as regras são viáveis? Eu tenho colegas que entendem que são necessárias, mas que o momento não é agora, por ser ano eleitoral. Reconheço que esse argumento é sólido. Não é sólido. Desculpa, sabe? Essa ideia de que, é ano eleitoral, por isso eu não deveria fazer algo que é necessário, é profundamente insano. Ainda mais porque... Por que o STF tá se preocupando tanto com a merda do ano eleitoral, sabe? Você é um poder que deveria ser jurídico, não político, não eleitoral, entendeu? O problema é que... O principal problema desse argumento pra mim é que ano eleitoral é ano sim, ano não, né? Assim, então, metade dos anos são eleitorais no Brasil. Em defesa do argumento do ano eleitoral, agora é o big ano eleitoral. Acho que pra mim a principal questão, assim, eu acho que o que tá transvestido nesse tema aí, né, por detrás do que significa ano eleitoral, o STF tá passando por um momento de receber e tomar investidas, né? Então, cara, eu acho que nunca foi uma coisa, acho que a Corte nunca foi tão contrariada assim lá no Brasil. Hoje é, cara, o caminhoneiro contradizendo a decisão da STF, dizendo, porra, tá errado, não sei o que, o juiz, etc. Então, popularizou muito, banalizou muito, né? A ideia de que o STF é ilegítimo, ou ele é antidemocrático, ele é o inimigo da direita, né? A direita bolsonarista, etc. Acho que há algum mérito nessa crítica. E aí o juiz que está hesitando é assim, cara, quando a gente levantar o debate, levantar a mão, vamos produzir esse código de ética, a sociedade civil vai querer se envolver. Pode ser um momento de acabar tomando uma invertida, uma investida que seja, assim, além dos nossos interesses. A ideia do Fachin, cara, é um compromisso, assim, um compromisso razoável com, cara, eu preservo meus... eu vou me limitar aqui nas matérias éticas, né? Então, contratos, né, que envolvem bancos, resorts, etc. Eu abdico disso, mas eu preservo o poder aqui comigo, sabe? Não precisa me contestar, eu faço esse compromisso ético. Eu acho que essa é a visão dele. Mas, realmente, cara, dependendo de qual vai ser o processo de formulação dessa porra, se convidar a sociedade civil... pode acabar sendo um pouco além do que eles esperam, né? Sim. Eu sou cético, assim, é a minha opinião sobre isso. Eu não acho que o código de ética pode mudar, pode conseguir resolver problemas que são estruturais, entendeu? Sim. Claramente tem um problema largo na corte que é uma corte que está cada vez mais política. Isso é um projeto do PT, e aí não tem como eu questionar isso. Se o Bolsonaro tivesse tomado decisões muito ideológicas, eu poderia falar, porra, é um problema da democracia. Mas como geralmente vem junto com as nomeações petistas e é um arco que é iniciado com o Toffoli e vai até o Flávio Dino... Cara, enquanto você não resolver isso, quando você não botar critérios mais rigorosos para nomeação, eu acho que para mim é a chave, sabe? Para acabar, eventualmente conseguir descalonar essa porra, crise constitucional, cara. Crise institucional, né? Melhor dizendo. Sim. É fofo o código de ética, mas... Cara, o que eu acredito que deveria acontecer é...
tipo, além desse problema que você falou da corte ser politizada, o motivo pelo qual isso tem se tornado um problema maior é porque a corte tem ficado cada vez mais importante, ela toma cada vez mais decisões. E aí o próprio Fachin, ele fala um pouco sobre isso na parte do... quando ele fala sobre... A jornalista pergunta, e quando o STF entra em temas que seriam de competência do Congresso? Esse é outro exemplo. Eu sou relator do Uber, processo sobre relação de trabalho para o aplicativo. Eu tinha pautado para o julgamento. Veio aqui uma comissão de parlamentares dizendo que estavam prestes, por consenso, a votar um projeto de lei. Tirei da pauta, autocontenção. Mas aí, mais pra frente, ele fala, porém, se demorarem demais, eu vou ter que decidir. E ele meio que tá certo, a gente já falou isso várias vezes no mundo inteiro. Produção legislativa só tem sido uma merda. Caiu, tipo, os legislativos no mundo inteiro não têm conseguido governar de fato. E, cara, não dá pra você ter um país sem governo. Então, acaba sobrando pro STF. A forma que eu acho que isso se corrige é dar mais poder pro executivo, entendeu? Bota esse tipo de coisa pro executivo. Cara, ao invés de ser... Fortalece o decreto-lei. Né? Exato, fortalece o decreto-lei. É tipo, vamos lá, o Congresso não tá passando a porra de uma lei, ao invés de ser o STF que vai fazer um decreto, caralho, dá pro executivo, pô. E aí, se o legislativo quiser derrubar essa merda, ele derruba. Não, agora tira o STF da parada, entendeu? E de novo, cara, essa tua proposta, talvez o pessoal que é menos versado, né, tem menos repertório, vai falar, pô, mas isso é ditadura, caralho. Mas, cara, na Argentina é assim, cara. Na Argentina, que tem a Constituição, acho que, se eu não me engano, é a mais longeva da América Latina, cara. Eles têm a mesma Constituição desde a fundação da porra da República deles. De 1856, eu acho. E é assim, decreto do presidencial, ele pode ser revogado pelo legislativo. Por maioria simples, se eu não me engano. Mas ele tem valência enquanto ninguém conseguir derrubar, entendeu, cara? Então, isso seria a solução. No Brasil, ele tem vigência específica, né? Acho que são 180 dias e pode ser renovado por mais 180. Então é isso, né? Cara, sim. Se você só estendesse mais ou você colocasse, pô, ele é válido até que se decida o contrário, eu acho que pra mim já era uma solução pra uma porrada de impasses. E você vê, cara, a Constituição argentina, ela é melhor do que a nossa, ela é mais longeva, ela é mais duradoura, ela é mais estável, né, em muitos sentidos. O Brasil tem mais trocas, né? O Brasil troca demais de texto constitucional. Na Argentina vai bem. Mas aqui, a parte que ele falou. A outra questão é dos aplicativos. Se o Congresso não legislar em um tempo razoável, eu vou pautar. Aliás, já avisei isso ao ministro do Trabalho. O mero fato que ele é a pessoa que decide o tempo adequado para o Congresso legislar mostra que ele está numa posição de senioridade com relação ao Congresso como um todo. O que, obviamente, não é a intenção... Sei lá, quando Montesquieu pensou o sistema dos três poderes e os americanos foram os primeiros a implementar, sabe? Não era esse tipo de coisa que ele estava pensando, sabe? Deixa eu voltar aqui na parte da Alemanha. Eita, bicho. Isso, Ciro Barreto Filho... Cadê? Porque tinha coisas interessantes aqui. Ele fala... Cadê? Tá. Há uma ala que acredita que o código não é necessário. Há alguns colegas que entendem que não, porque nós já temos regras na LOMAN, então não seria preciso pensar num outro código de conduta. Eu também considero isso um bom argumento, embora eu não concorde. Das consultas que eu tenho feito, não há maioria entendendo da desnecessidade do código. Ou seja, quem acha que o código é uma ideia ruim, overall, é uma minoria. Há uma maioria entendendo que o momento deveria ser mais adiante. Mas estamos debatendo essa ideia. Então é isso. O que eu posso dizer é que há um sentimento de alguns colegas, não são muitos, que ontologicamente são contra o código, mas não é a maioria. Né? Então, é isso. Deve ser os dois, né? Vai. Deve ser o Gilmar e o Alexandre, vai. Eu vejo o Gilmar, eu também acho. Consigo chegar o Gilmar veementemente Sim. contra essa porra. Eu penso muito no Gilmar também. E o resto é mais júnior, assim, na corte, né? O Alexandre de Moraes na asa dele, né? Dizem, em tese. Pois é. E aí, vamos dar uma olhada... Cara, desculpa, ontem eu tava vendo o Globo News, cara. Eu ficava postando imagens do Fachin, eu não conseguia não rir, cara. Vamos dar uma olhada um pouquinho aqui nas propostas do Instituto FHC para sugestões para o aperfeiçoamento do processo decisório, né? Isso estaria relacionado a reformas no STF que fariam parte de um código de conduta. A obrigatoriedade da circulação antecipada dos votos dos relatores entre os pares. A apreensão de votos mais concisos na sessão dos julgamentos. Abandono da tradição de juntada de votos escritos em todos os julgamentos, sabe? Aprimorar o espaço dedicado às sustentações orais. Tem muita coisa que é meramente jurídica, assim, né? Que é tipo... Isso é de procedimento, né? Processual. Diminuição da fragmentação e do individualismo decisório. Então, restringir as decisões monocráticas, né? Então, significativa restrição de medidas cautelares monocráticas a casos de absoluta urgência, como aqueles envolvendo prisão ou violação de direitos indisponíveis, né? Então,
Basicamente tentar diminuir a decisão monocrática, modificação de regras que disciplinam o ambiente virtual, então sobre a STF fazer sessões remotas também irrelevante para coisa de código de ética. Vamos lá, vai ter mais propostas verdinhas aqui. Respeito aos precedentes firmados em casos anteriores. O que é bizarro, né? A própria ideia de que uma ONG precisa falar pro STF, tipo, tem que respeitar os primados, os precedentes firmados, hein? Vocês não estão, substanciando adequadamente os precedentes que vocês fizeram, sabe? Então, apresentação de robustas justificações na hipótese de superação dos precedentes ou para a realização de uma distinção no caso concreto. Enfim, demonstração de estrita aderência das decisões monocráticas residuais à jurisprudência dominante. Fortalecimento da interlocução com outros tribunais. Estabelecimento de estándares de autocontenção. Então, desenvolvimento de doutrinas mais estritas de admissibilidade e cabimento de ações pelo tribunal. Então, a ideia de que... Restringir a competência, né? Exato, que menos processos deveriam chegar ao STF. Cadê? Desenvolvimento de doutrinas mais claras sobre os contornos das competências do Poder Judiciário e do próprio STF em face dos poderes legislativo e executivo. Então, essa ideia de que o STF não pode só sair derrubando um bando de merda aleatória do legislativo e do executivo. E eu imagino que o que é mais grave ainda é quando o Gilmar fala que se o Congresso pautar o impeachment do ministro que o STF não vai respeitar, isso é muito absurdo, né? E deveria estar mais claro. Desenvolvimento e estabilização de estándares interpretativos para distintas áreas do direito constitucional que favoreçam a segurança jurídica, beleza. Aprimoramento na redação de decisões. Okay. Então, muitas coisas jurídicas. Fortalecimento da reputação pública do tribunal, que a rigor seria a parte mais relevante para isso, né? Então, sugestão para o fortalecimento da reputação pública do tribunal. Adoção pelo STF de um código de conduta compatível com as funções de um tribunal de natureza constitucional. Então, o código deveria conter cláusulas gerais relativas às obrigações dos ministros e ministras de preservarem a percepção social de imparcialidade, integridade, honestidade e reputação do tribunal. Cláusulas específicas voltadas a assegurar a imparcialidade dos ministros e ministras no exercício da função judicial. Cláusulas específicas que regulem as manifestações públicas e a participação dos ministros e ministras em eventos públicos ou privados que possam prejudicar a reputação do tribunal. Aí eu penso, Barroso no evento da Uni. Nós derrotamos o bolsonarismo! Não, e tomando vai, né, cara? Ele tentando ser legal e não conseguia, assim. Barroso, milionário, sabe, na Uni, sabe? Várias pessoas que só, Enfim. Cláusulas específicas que proíbam ex-ministros e ex-ministras de atuarem junto ao tribunal após deixarem a magistratura por um período mais amplo. Isso me parece um problema grave. Exato. Quantos ex-ministros você vê? Eu nunca vi um ex-ministro da STF fazendo sustentação oral na STF, mas enfim. Cláusulas gerais que regulem as obrigações de ministros e ministras de declararem remuneração ou benefícios por participação em atividades externas ao tribunal. Isso seria interessante. É interessante, mas esses caras, assim, isso, né? Eu não ganhei, meu filho ganhou. Minha mulher ganhou. Foi minha mulher. O contrato não é comigo, é minha mulher. Então precisa vincular a família também, né? O Fachin chegou a falar que não pode ser filofóbico. Projeto. Isso é foda, né? Já tá, tipo assim, já me coloca com mais um pé atrás, assim. Mais que vai ser um código de ética só pra inglês ver, né? Porra, não pode ser filofóbico. Mano, cara, quem vai praticar essa filofobia exatamente, entendeu? Sim. Mas ok. Adoção de regras mais claras sobre impedimento ou suspeição. Então a ideia, impedimento ou suspeição é aquilo. Tipo, eu tenho algum envolvimento com as partes, então não sou imparcial, logo me digo impedido ou suspeito. Que é o grande problema do Toffoli agora é esse, né? Que ele claramente é uma parte interessada na porra do Banco Master, igual o Xandão seria. E aí, vamos lá. Enfrentamento do colegiado de arguições de impedimento e suspeição, que representa questionamentos plausíveis, ainda que infundados. Isso é interessante, né? A ideia de que se tiver alguma suspeita de que o cara talvez seja uma parte interessada, o colegiado fala, não, a gente vai decidir mesmo, sabe? Que aí o colegiado poderia só tirar a porra do Toffoli do caso do Banco Master, né? Uhum. Revisitar a decisão que declarou inconstitucional o artigo bababá do Código de Processo Civil, comunicando uma mensagem pública de comprometimento com a lisura dos processos. Não sei que porra é essa. Adoção da prática por cada ministro de declarar-se suspeito sempre que houver uma dúvida pública legítima a respeito de sua imparcialidade, exceto nas excepcionais situações em que se constatasse uma tentativa de manipulação da jurisdição do tribunal a ser analisada pelo colegiado. Nesses casos, contudo, o ônus de justificação seria especialmente alto. O tribunal deveria se manifestar publicamente sobre a inaplicabilidade das regras de impedimento em razão da existência de tentativas de manipulação que levariam ao afastamento de determinado ministro ou ministra do caso.
De novo, De né? novo. Eu não consigo enxergar como isso vai poder superar a natureza profundamente corporativista de todo o judiciário brasileiro. Exato. A ideia é que, tipo, cada ministro vai ter que. Pô, sempre que o público tiver alguma suspeição, você já se declara suspeito. E aquilo, cara. Mano. Eu tenho dificuldade de enxergar a primeira turma travando o Toffoli, sabe? Ou travando o Gilmar mesmo. Ok. Exato. Foi, por exemplo, quando o Toffoli falou que ele não ia sair, cara, o Gilmar publicou um tweet insano, assim, né? Apoiando. Eu até retuitei em cima, cara. Cadê? Que era isso aqui, sabe? Essa é a única reação adequada a esse tweet do Gilmar. Que é a decisão da PGR de arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. Sabe? Tipo, quando você tem pessoas como o Gilmar agindo com esse grau de má fé nos pronunciamentos, nas decisões que ele faz desses temas, não tem código de conduta que vai limitar, entendeu? Não dá. E esse é o problema do código de conduta. Dado que não tem nenhuma punição especificada e não está especificado quem aplicaria a punição, né? Se seria o executivo, se seria, sei lá, PGR, seria uma outra corte separada, entendeu? Aí não adianta, cara, porque, porra... cara, eu também acho isso, pessoal. Eu acho que não vai longe o suficiente, cara. O problema é maior, cara. O que mais me assusta não é nem tanto os caras, os phonies, sabe? Os caras que estão lá pra ganhar dinheiro. Por exemplo, isso é ruim também, mas no caso, eu tenho mais preocupação com decisões que são, cara, claramente políticas, entendeu? Que são, cara, a ideologia do cara tá sendo imprimida ali na interpretação legal. É óbvio que a corrupção é muito ruim, mas mesmo isso não é tão simples de lidar. Por exemplo, o Toffoli hoje é brigado com o Lula. Por quê? Porque o Toffoli, pra ganhar favores com o Bolsonaro, travou a visita do Lula ao velório do irmão dele enquanto ele estava preso. E aí meteu um despacho super escroto, assim, se quiser a gente faz o velório na prisão, cara, enfim. É sério, cara. Isso pra ganhar pontos com o Bolsonaro e pra eventualmente conseguir sepultar a Lava Jato, enfim. Então as coisas não são tão simples, mas no final, pra mim, cara, o nível ou a visão do juiz pra corte tem que ser melhor, cara. Tem que ser uma mudança estruturante. Não pode ser, a gente vai jogando qualquer merda, mas tem esse papel aqui que esses caras se autorregulam, etc. Porra. Confia. O Gilmar vai assinar um código de conduta e ele vai cumprir, confia. Então, me assusta o quão pouco também eu sei das dinâmicas internas da corte, então eu não sei quem tá por cima de quem se relaciona com quem, que tem... Não, eu digo... Não, porra, em termos de hierarquia natural, entendeu? Ou se há isso. Ficou meio sus mesmo, perdão aí. Pela cena horrível, né, que eu narrei. Né, porque nenhuma dessas combinações é particularmente... enfim. Ou então como os caras se relacionam, onde eles se aproximam, onde eles se afastam, entendeu? Então, o fato dessa porra ser tipo uma caixa preta onde todo mundo enriquece pra caralho, pra mim é pior, entendeu? É a pior parte, provavelmente. Tem muita gente falando, a galera bolsonarista tá falando sobre como as exigências pra nomeação lá do STF tem que ser mais criteriosas. Precisa ser juiz de carreira e tal. Eu colocaria isso, talvez não seja, isso ainda não seja longe o suficiente, cara. Porque a instância imediatamente inferior, né, STJ, é assim. E aí ela é famosa pela lisura e pelo amor Exato, tinha um desembargador no Rio de Janeiro que estava relacionado com o TH Joias, que era o deputado estadual carioca que tinha relações com o Mundo Vermelho. Sabe? Tem desembargadores assim. Tem um problema muito sério aí no judiciário. Eu com todo respeito falo isso, enfim. Tem muita gente boa, tá? Mas tem muita gente ruim também. Pois é. E com relação a essa parte filofóbica, eu acho que vale a pena ler também. É o seguinte. O que é necessário para o código ser efetivo? O código de conduta deve ser uma mudança de cultura, blá, blá, blá. Nada, né? Aí depois todos nós temos circunstâncias. Eu, por exemplo, tenho uma filha que é advogada. Mas a regra deve ser a transparência. Tudo sobre a mesa. Inclusive sem filiofobia. Por que um filho deve mudar de profissão quando o pai vira juiz? Não precisa. Não, sabe? Por que não? Que tal, se você quiser assumir a merda do STF, ninguém na sua família até segundo grau vai poder ser advogado. Porra, foda-se, entendeu? Mas veja bem, não, é injusto porque a pessoa tem o direito de seguir os sonhos dela. Não tem direito a essa merda não, cara. Porra. A funcionamento da república é mais importante do que... O momento é grave o suficiente. A minha filhinha, coitada, ela estudou a faculdade de Direito. Ela vai ter jogado 5 aninhos da vida dela fora. Ai, meu Deus. Pô, cara. Eu preferia pagar um salário pra cada filho de ministro da STF a permitir isso, entendeu?
Tipo, cara, dá mais dinheiro pro ministro da STF, dá mais, sei lá, 20 mil, tá bom? Salário pra ser filho do ministro da STF. E aí você não advoga, tá? E aí isso fica assustado, aí fica em suspensão por enquanto. Ou qualquer coisa assim. Cara, em eras pregressas, assim, era comum se uma pessoa tinha um tal cargo público, a pessoa da família dela eram barradas de várias coisas, assim, sabe? Sim. Então eu não vejo por que isso não é uma forma de voltar. Você Seria filofobia, né? Eu sou filofóbico. Inclusive, eu achei engraçado que o Faquin falou de filofobia, mas não falou de mulherfobia. Por quê? Qual será que é a profissão da mulher do Faquin? Não deve ser advogada. Se fosse o Xandão falando dessa porra... Vai falar, não pode ter mulher... não pode ter mulherfobia. Esposofobia. Entendeu? Côngegefobia. Exato. Ou como diria o Moro, conge. Agora precisa ter transparência. Faz o quê? Advoga onde? Em que termos? Em quais ações? A gente sabe tudo isso, via de regra, sabe? Não adianta nada. Tudo isso tem que estar transparente, né? Então, cara, o resumo da ópera sobre o código de conduta, cara, do Faquin é o seguinte. É uma ideia boa? É uma ideia boa. Direcionalmente adequado. Direcionalmente. E politicamente, né, pro próprio STF eu acho muito bom. Eu acho que passar um código de conduta pra inglês ver vai ser uma coisa aqui, ó. Aqui. Vocês ficaram chateados com os abusos? Ó, eu assinei um papel. Eu acho que acima de tudo é um compromisso. Tipo, cara, ó, eu finjo que você é mais transparente, mais responsável. E você não mexe no status que eu adquiri depois de toda essa loucura, né? E é engraçado, cara, porque o papel da Lava Jato no fortalecimento do judiciário brasileiro, né? Porque ela tem um pico que ela humilha a corte mais alta, né? Que é a parada do impeachment da Dilma. Cara, o STF fica fudido. Mas aí, no fim das contas, obviamente, né? A sublevação do judiciário acabou, no fim das contas, o quê? Tornando o judiciário mais poderoso que todos os outros poderes, enfim. É irônico isso, né? Como as coisas mudam assim rápido. Mas, enfim. Pois é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entre no site www.novosclassicos.com.br para ter acesso a conteúdo extra gratuito e pago também. 2 planos, um de 15 e um de 30. É a única forma de você apoiar nosso trabalho. Então, por favor, não hesite em entrar no endereço eletrônico que está aqui embaixo e assinar. Exato. Fora isso, nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos classes, arroba pessoa. Muito obrigado. Valeu.